houve uma votação para a quebra de sigilo vence. E tudo acaba em pancadaria. Vamos ver. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada. Aqui eu só deixo um questionamento no ar, porque todo político que se mete a brigar em público é o político que briga igual moça. Não, com toda sinceridade, que vergonha, que vergonha. Eu dou soco melhor que esse povo. Que vergonha. Eu acho que eles fazem só porque eles sabem que a turma do Deixa Disso vai entrar ali e eles não vão precisar brigar de verdade, porque ali não tem um que se garante, né? Os que se garantem, na verdade, são os que não entraram na briga. Desses aí é que a gente tem que ter medo. Mas, enfim, vamos em frente, porque depois da pancadaria, teve o chororô. Vamos ver. O resultado da votação foi 14-7. A TV Senado mostra isso. O regimento é claro, no sentido de que o contraste da votação simbólica se dá por maioria ou minoria entre os presentes. Portanto, foi 14-7 a votação. Está aqui no artigo 14, inclusive, maioria dos votos presentes entre a maioria dos seus membros. Não existe essa interpretação que o quórum seria o quórum total. Isso não tem previsão regimental. Diante disso, senhor presidente, eu requero a Vossa Excelência que anule o resultado por erro material da contagem, não havendo, senhor presidente, por parte de Vossa Excelência, esse entendimento, eu comunico a Vossa Excelência que nós vamos interpretar como uma ação deliberada do senhor para fraudar o resultado da votação. E diante deste fato, nós iremos até o presidente do Congresso Nacional para solicitar a imediata anulação da votação que teve aqui. Bom, ele fez essa conta de padeiro aí, e qual que era a história dele? Que ele estava dando como maioria, levando em conta toda a comissão, inclusive quem faltou, e que só podia levar em conta os votos de quem estava presente. Foi o resumo, porque ele falou de um jeito que não dá para a gente entender o que ele quer, mas o resumo do que ele estava fazendo era isso. Olha, o senhor deu como maioria, sendo que só seria maioria se tivesse todo mundo presente. Tinha gente faltando, então não chegou na maioria.
Só que aí o presidente da CPMI, o Carlos Viana, explicou o que tinha acontecido. O governo veio à CPMI hoje com a decisão de bloquear toda a pauta e, por requerimento, pelo regimento, solicitar uma votação em bloco. Isso foi concedido porque se trata de um procedimento normal, mas foi pedida a verificação de quórum, ou seja, o painel passou a valer de acordo com o número de parlamentares que votaram, inclusive, a favor do requerimento. Para que a pauta fosse derrubada em bloco, era necessário que o governo apresentasse a maioria dos votos, ou 15 parlamentares presentes, de acordo com o painel de 31. Apresentaram, e eu contei 2 vezes, 7 votos contrários. Portanto, a pauta de hoje está aprovada na integralidade. Portanto, está aí. O que ele estava falando que não estavam lá, estavam porque registraram presença. Então, estavam. E, para não ficar dúvida, disse-me isso e aquilo, o diretor da nossa sucursal de Brasília, Wilson Lima, ele fez o VAR. Aqui, só aqui no Antagonista você vê o VAR da CPI, da quebra de sigilo do Lulinha. Vamos conferir no VAR se ganhou, se não ganhou, na tela. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Pois é, não tem como fugir do VAR. E agora vamos para o deputado Rogério Correia. Deputado Rogério Correia, que está no boxe feminino, né? Tá impressionante. Deputado Rogério Correia se mete a outra coisa, homem. Vai bater boca com os outros, não passa vergonha, ficou feio. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, depois ele admitiu que era ele mesmo que estava fazendo esse pugilato de bailarina. Vossa Excelência viu, eu realmente atingi o deputado, não vou mentir aqui, e eu atingi, peço desculpas, e o fiz no momento em que fui também empurrado, e Vossa Excelência viu, todos viram, que eu caí no chão e também fui agredido. Não vou ficar aqui choramingando, mas eu fui empurrado e caí no chão. Eu realmente atingi o deputado quando eu fui reagir. Se pegou no rosto do deputado, eu peço desculpas. Não era a minha intenção. Mas eu fui empurrado e aqui caí, todos viram. Todos viram. Eu caído ao chão e pedindo para ser levantado. E com deputados me ameaçando. Bom, ele falou que não era a intenção acertar o soco no deputado e a gente realmente percebe, porque ele não tem menor controle do soco que dá. Agora, foi feita toda essa mise-en-scène para evitar a quebra de sigilo do filho do Lula. Só que não foi só ali que foi pedida a quebra de sigilo. Na tela, a matéria do Antagonista, mostrando que o ministro André Mendonça, do STF, já autorizou a quebra dos sigilos bancários de Lulinha. O pedido foi feito em janeiro por integrantes da Polícia Federal. Nessa quarta-feira, teve a votação na CPMI do INSS. Deixa eu ver o que diz ali na matéria. Vamos ler juntos aqui, você lê. Pode subir de volta. Isso, vamos ver. Você pode ver a matéria completa no site do Antagonista, tá? A pedido da Polícia Federal, o relator das investigações sobre o esquema de roubo de aposentadorias no STF, André Mendonça, autorizou a quebra de sigilos bancários de Fábio Lula da Silva, ou Lulinha, em janeiro deste ano. Este material já está em posse dos agentes da PF. Pois é, vamos dar boa noite aqui para o Denis Xavier, professor Denis, nosso companheiro colunista da Cruzoé, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, super prazer reencontrá-los. Que circo! Olha, eu queria parabenizar a produção, porque a trilha sonora foi absolutamente genial. A gente está com um mestre do cinema aqui ao lado, Josias, não sei se ele concorda comigo, mas essa trilha foi absolutamente fantástica.
Mas não inteiramente. foi a gente que pôs, não. É do vídeo original. Não acredito, não É. posso nem acreditar. Acho que é o Barbeiro de Sevilha de Rossini. É do vídeo original. Foi uma coisa tão assim que começou a sair esse som lá na hora. Foi do próprio legislativo. Eles já É, o meteram o dedo próprio- no play e saíram aquela maravilha. Eles acham que já tem esse trecho do Barbeiro de Sevilha ali na mesa. Olha, eu faria esse projeto. Eu, como presidente da casa, eu teria em todas as mesas. Começou, eu já tocava isso. Uma música de Iamo para pizza, que o pessoal conhece como Funiculi, Funicolar, punha para pizza. Eu já teria ali para ligar. Mas, enfim, gente, o perfeito. que vocês acharam de tudo isso? Eu achei de um desespero. De um desespero. Esse deputado Rogério, eu acho que ele está ali tentando aparecer para reeleição, alguma coisa assim, porque esse tipo de. Ou é reeleição ou quer ir para fazenda. Né? Porque quando a pessoa começa a fazer bobagem assim, ou é campanha política ou ele é candidato para fazenda na TV Record. Que é todo esse pessoal. Mas assim, uma coisa tão feia e no final se fica sabendo que não adiantou de nada porque o sigilo dele já está quebrado até, né? Josias, você quer comentar? Ah, sim. Bom, a primeira coisa que eu estava pensando aqui eu não me lembro de outra época na história da República em que os filhos de presidentes e ex-presidentes sejam tão relevantes no momento político, né? Então, a primeira coisa aí. A segunda como é que, evidentemente que essa confusão, ela projeta em muito assunto, né? Vira o potencial memístico, se multiplica muito, né? Então, e a história cresce muito, e eu acho que não é do interesse do Fábio Lula da Silva, Lulinha, que essa história seja ainda mais amplificada, porque a história é muito feia, relacionada a roubo de aposentados do INSS, história gravíssima, né? Então, evidentemente que essa briga é totalmente contraproducente para a própria situação, para o próprio governo, né? Então, é isso. E, Denis, o que você achou dessa mise-en-scène toda que foi feita lá na CPMI? Para mim, dá a impressão de duas coisas. Primeiro, do desespero e depois da total falta de controle do parlamento. Porque, assim, nessa CPMI eles já conseguiram barrar muita coisa importante, que os deputados de oposição ficavam frustrados. Mas agora não deu, né? Eu acho que a primeira coisa, Madá, seria que o presidente Lula viesse a público dizendo claramente que a sua base de apoio está agindo em desacordo com as suas orientações. Que ele, de acordo com o que já disse, determina a essa base que não crie bloqueios para a investigação das contas do filho. Seria muito interessante, de repente, até para quem está numa situação eleitoral no momento bastante complicada, né? Está empatando. Lula conseguiu uma façanha que é realmente extraordinária. Ele conseguiu muito rapidamente colocar Flávio Bolsonaro com uma candidatura natimorta ao lado dele no empate técnico. Então, de repente, quem sabe ele pode começar por aí, dizendo, olha, não, a minha base de apoio está agindo em desacordo com as minhas determinações. É para deixar passar. O meu segundo comentário vai no sentido de algo que eu já abordei aqui, Madá, que essas CPMIs, elas são fundamentalmente pensadas como rituais performáticos. Elas, muito raramente, eu diria que quase sempre, elas são feitas para darem nada, mas, como o Josias comentou, para fazer corte, meme, né? Você pode ver pela reação dos deputados no momento em que a coisa toda foi aprovada, é um gol, e pula, e joga para cima, e aí troca soco, né? É um clima de estádio de futebol. Então, não há seriedade, não há compromisso com uma investigação séria. Até se você me permite me alongar 2 segundos sobre isso, existe um livro que eu recomendo a todos, chama-se Podres de Mimados, de um psiquiatra, doutor em filosofia, chamado Theodore Dalrymple. Ele diz o seguinte, nós vivemos a época da performance.
Então, aquela mãe que mais descuida dos filhos é a mãe que se tatua toda, que faz post e que fala eu te amo e não sei o quê, mas passa 3 dias no baile funk com o filho jogado nos colos da avó e coisas do gênero. Então a gente vive muito na época da performance. Por exemplo, o principal nome dessa época da performance, a meu ver, deputado Nicolas, né? Então, tem uma extraordinária penetração política popular. Votou o que em 3 anos? Fez o que em 3 anos? Acho que passou lá um projeto, que na verdade era coassinado por 60 e tantos deputados, de ajuda emergencial na época lá do Rio Grande do Sul, aquele problema no Rio Grande do Sul. Fez o quê? Nada, mas usa bem as redes sociais, faz cortes, faz vídeos com fundo preto, impactante. Então, é isso. Vamos deixar na mão de quem tem realmente técnica para fazer esse tipo de investigação. Polícia Federal, André Mendonça parece que está conduzindo bem a coisa, é por ali que se resolve. E tem também a questão da gente estar num ano eleitoral, né? Já o rescaldo do carnaval, esse tipo de coisa, não estava boa para o Lula, né? Não estava ficando bom o negócio para o Lula. Agora nós temos um componente que pode ser incendiário, né, Josias? Porque esse assunto não é qualquer coisa, né?